Bom dia, paz seja com todos. Para a escola bíblica online dessa manhã, eu escolhi um texto, vou falar um pouquinho sobre ele, para nós podermos meditar. O texto conta a história de dois discípulos de Jesus, o caminho de Emaús, é um texto bem conhecido. A narrativa está em Lucas 24, a partir do versículo 13. Se alguém for acompanhar na Bíblia, Lucas 24, do 13 em diante. Mais uma vez, Lucas 24, a partir do versículo 13. E a palavra, ela diz o seguinte: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? Então disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram.
E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Vamos orar por um momento. Pai, nos abençoe com o entendimento do texto que nós lemos, que através dele possamos ser abençoados mais uma vez, que o Senhor possa investir em nossa vida, ó Deus, energia dos céus para esse dia. Pedimos, clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Bom, essa é a história, como já falei, dos dois discípulos a caminho de Emaús, e essa história é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Marcos fala sobre ele de uma forma bem abreviada, em 2 versículos apenas os versos 12 e 13 do capítulo 16. A palavra Emaús, ela vem de uma expressão hebraica, Ramá, que significa fonte de águas quentes. E era um povoado que ficava, o texto usa uma unidade de medida daquele tempo, 60 estados, mas se nós convertêssemos para uma unidade de medida conhecida nossa, seria aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, que é de onde eles haviam saído. Então, o contexto dessa história nós sabemos. Jesus, ele havia sido crucificado em uma sexta-feira. Após 3 dias da sua morte, então esses discípulos eles estavam voltando para o vilarejo onde eles moravam e trabalhavam antes da esperança, de terem conhecido Jesus. Porém, Jesus ressuscita. E após a sua ressurreição, Jesus vai justamente encontrar com esses 2 discípulos na estrada, no caminho que eles estavam. E Jesus os questiona sobre o que eles estavam falando, sobre o que eles estavam discutindo, qual era o assunto da conversa, e principalmente porque eles estavam tão tristes, tão decepcionados. E aí, ao analisar o texto de uma forma assim bem detalhada, nós vamos encontrando os motivos, as razões da decepção e da tristeza daqueles 2 homens. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã. Eu vou falar de uma forma abreviada, vai ser bem rápido, Hoje está um movimento assim até fora do comum aqui na cidade. Para quem não sabe, eu moro em um condomínio que fica praticamente na entrada da cidade, de frente para uma das praças principais. Está um movimento, como eu já disse, um movimento meio que constante aqui, e até mesmo no condomínio, um movimento sem igual, barulho sem igual, embora haja uma determinação por parte da prefeitura aqui, desabonando visita de turistas e tudo mais, mas não é o que tem acontecido. Bom, vamos lá. O que estava acontecendo? Qual era a causa dessa decepção? Qual era a causa da frustração, principalmente da tristeza? Eu consigo identificar algumas coisas aqui que eu quero compartilhar. Uma delas é que eles estavam no caminho errado. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. O próprio Jesus havia dito que eles deveriam permanecer lá, e depois o Senhor Jesus
ele ratifica isso, né? Ele fala isso mais uma vez, que eles não deveriam sair de Jerusalém até que do alto viesse poder. Então Jesus ele confirma isso no versículo 49 do capítulo 24, após se reencontrar com eles, com esses dois e com os 11, né? Então nós vimos acima que Emaús tem um significado, fonte de águas quentes, e Jerusalém significa lugar de paz. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso dá a entender? Que eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por uma outra fonte, por conta da decepção, por conta da frustração. E ainda ontem, conversando com uma pessoa muito querida aqui, eu estava dizendo para ela, né, que nós não podemos mover as nossas decisões por nenhum tipo de emoção, alegria, nenhum. Mas existem dois tipos de emoções que elas são cruciais para trazer problema quando nós tomamos decisões baseadas nela. A primeira delas é a tristeza e a segunda é exatamente a decepção, a frustração. Então nunca tome decisão quando estiver triste ou quando estiver frustrado com algo. Geralmente quando você está frustrado, inevitavelmente está triste. Então não se toma decisão nessa condição psicológica, nessa condição emocional. Eles estavam saindo de um lugar de paz, porque não creram na promessa que Jesus ressuscitaria, mesmo com indícios, porque eles citam o fato das mulheres terem ido até o túmulo e de tudo aquilo que havia acontecido. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Nós estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Nós abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e passamos a trilhar então outro caminho, simplesmente porque deixamos de crer. Como ouvir pessoas dizendo isso? Não enfaticamente dizendo que deixaram de crer, mas dizendo que cansaram de perseverar, que se cansaram de buscar, enfim, de se sacrificar de uma certa forma por causa de Jesus e as coisas que se esperam não tenham acontecido. Segunda situação é que eles não conheciam Jesus. Eu explico isso. Eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Eles viram Jesus operar milagres, Jesus ressuscitar mortos, Jesus dar vista a cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, enfim, realizar todo tipo de sinal de maravilhas. Eles viram ele pregar sermões maravilhosos, mensagens maravilhosas. Eles ouviram todas essas coisas, mas eles não reconheceram Jesus. Sabe por quê? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Por isso eles estavam tristes, como diz o versículo 17. Eles viam Jesus como um profeta, não como um Messias. Muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar, ou até já presenciaram ele realizar algum tipo de cura, algum tipo de sinal, mas na vida de outrem. Porém não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ainda estão incrédulos, ainda estão sempre aguardando algo mais, estão tristes, ainda não veem Jesus como realmente Ele é, como Senhor, como Salvador, ou seja, ainda não o reconhecem. Outra situação que é fácil de identificar aqui, se eles não reconheciam Jesus, se eles não conheciam Jesus, eles também não se conheciam, não conheciam a si próprios. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstram que além de não o conhecerem, também não se reconheciam. Disseram que os chefes dos sacerdotes, as autoridades, enfim, os príncipes, o crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados deles também e de toda a humanidade. Uma vez, Calvino, ele disse que a nossa dignidade ela está no reconhecimento da nossa indignidade, ou seja, quando nós reconhecemos que nós não somos nada e que nós dependemos de Deus. Muitas vezes o nosso maior erro é não reconhecer quem realmente nós somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos,
Nós não temos nenhum mérito em nós mesmos. A única coisa que nós merecemos, ou que merecíamos, é o inferno. Quem crucificou a Cristo fomos nós, foram os nossos pecados. Então eles não se conheciam, porque não reconheciam a sua fragilidade moral. Pior, estavam decepcionados. Aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio para fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Eles achavam que Jesus iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Jesus não prometeu isso. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: perdão dos pecados, a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro, para algo comparado com o plano de Deus para a nossa vida, algo efêmero. Ao dizer, e hoje já é no terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles demonstravam que não criam no sobrenatural de Deus. Era como se dissesse, bom, já faz 3 dias que ele morreu, agora acabou tudo. Os judeus, eles tinham uma crença de que, isso é uma crença antiga, tá? Eles tinham uma crença de que a alma, ela deixava o corpo ao terceiro dia. Ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não iria acontecer mais. E é por isso que Jesus ele foi para ressuscitar Lázaro ao 4º dia, para mostrar a autoridade que ele tinha sobre todas as coisas, continua tendo, logicamente. Então isso tudo deixou os discípulos decepcionados. Essa mesma atitude ela se repete em nosso meio, nos nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem uma solução, uma resolução dos seus problemas, querem restaurar seus casamentos, querem cura para as suas doenças físicas, doenças da alma, querem uma casa, querem um carro, querem resolver os seus problemas financeiros de imediato, enfim, querem tudo, querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E ainda pior, querem do jeito que eles imaginam que deve ser. E como se não bastasse, não creem no sobrenatural de Deus. Quinto, eles não tinham discernimento. Um homem sem discernimento, ele está acabado. Em algumas versões, Jesus os chama de nécios, que significa tolo, sem discernimento. Apesar de conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A vitória estava na cruz. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles, como nós dizemos nos nossos dias. Mas eles não estavam entendendo, eles não estavam discernindo, eles não conseguiam compreender. Quantas pessoas agem igualmente nos dias de hoje? Mesmo presenciando o mover de Deus, o milagre de Deus de perto, não conseguem discernir, eles estão totalmente apáticos. Às vezes presenciando os sinais proféticos se cumprindo a cada dia, continuam sem entender, muitos continuam sem se entregar de fato ao Senhor. Eu quero concluir dizendo que só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos, num cerimonial. Eles lembraram dos momentos que presenciaram Jesus ceava e partia o pão com eles. Mateus 14:19 descreve o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus agiu exatamente daquela forma, daquela maneira, e talvez é por isso que eles se lembraram e por isso eles identificaram. E isso é muito profundo. Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, entregou aos discípulos. E naquela ocasião eles alimentaram uma multidão. Ele deixa bem claro que para nós o reconhecermos, temos que partir o pão. Quando deixarmos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. E outra coisa que nos chama a atenção nessa história é que esses dois homens, eles só tiveram a oportunidade de mudar de rota e de reconhecer Jesus, porque eles tiveram 3 atitudes. Primeiro, porque eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, e o que nós devemos fazer também.
Segundo, porque deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Jesus é o anfitrião no nosso lar. E terceiro, porque eles voltaram para Jerusalém correndo. Voltaram para onde deveriam estar. É o nosso tempo. Devemos voltar para onde devemos estar. Alguns precisam voltar para a casa de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, obrigado por tua palavra, por tua bênção nessa manhã. Que nós possamos, Senhor, estar na sua presença durante o nosso dia e sejamos, ó Pai, gratos por aquilo que nos dá. Estaremos novamente recebendo a tua palavra à noite, às 19h30. Que até lá a sua bênção ela paire sobre a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, em nome de Jesus. Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Nos vemos às 19h30. Fique na bênção, fique na paz.